Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Estado do Espírito Santo. Aqui estamos no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL. Eu comecei a estudar o direito em 1970, na Universidade Federal do Espírito Santo, onde não havia apostilas. Todo mundo comprava, no mínimo, durante o curso, 40 livros e os lia de verdade. Procurava seguir os professores orientadores que nos ensinavam a estudar o verdadeiro direito, a sua razão de existir, a ética comportamental, a moral e, acima de tudo, seguir pedagogicamente os ensinos da lei, os ensinos do direito, que se refletiam nas leis feitas pelo Estado Democrático de Direito, pelo Poder Legislativo. Nós estudávamos Montesquieu, O Espírito das Leis, o livro O Espírito das Leis, que nós lemos, estudamos. Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social. João Batista Erkenhoff. E muitos outros que eram verdadeiros senhores orientadores do direito. Esse é o livro que nós estudávamos, que eu estudei e estudo há 50 anos. Lições preliminares do direito. Editora Saraiva. Editora Saraiva. Miguel Reale, professor, advogado, jurista, eminentemente ético e cumpridor de seus deveres. No caso das ciências humanas, talvez o caminho mais aconselhável seja aceitar uma noção corrente consagrada pelo uso. Aos olhos do homem comum, o direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social, graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros, Assim sendo, quem age de conformidade com essas regras, comporta-se direito. Quem não o faz, age torto, agindo agressivamente contra todos os princípios do direito e das leis vigentes num país organizado pelo sistema democrático, pelo Estado Democrático de Direito. A liberdade só lhe é dada de acordo com a lei. E a lei é a ligação pedagógica entre o ensino do direito, da ciência do direito, e o cidadão que deve seguir esses ensinos. Para isso, a lei deve ser muito bem feita, clara, objetiva e, acima de tudo, respeitada. É aí que nós vamos ver, em 1988, depois de um estado de ditadura absoluta, de exceção ao Estado do Direito, onde foram corrompidos todos os direitos fundamentais da pessoa humana, foram desrespeitadas todas as cartas existentes, a Carta da França, a Carta das Nações Unidas. E aqui no Brasil nós tínhamos então uma ditadura militar,
Mas em 1988, nós conseguimos promulgar pelo Congresso Nacional a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que trouxe todos os princípios estabelecidos pela Carta da França, norteadoras do Estado democrático de direito. Democracia é a autoridade do povo, de direito, porque todos estão submetidos aos ensinos, às regras fundamentais do direito, que vão aparecer para nós através das leis. Quem não estiver satisfeito vai fazer um movimento pacífico pela mudança das leis, mas ordeiro, civilizado. É aí que surgiu a Constituição da República Federativa do Brasil, que hoje está sofrendo um movimento nos meios religiosos, nos meios jurídicos, nos meios médicos, nos meios da engenharia, das pessoas que, apesar de terem feito cursos, nunca estudavam, nunca leram, nunca compreenderam. Não sabem que são filhos de Deus e que devem seguir as regras divinas do direito natural, aqui representadas. Por isso que aqui nós colocamos: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Nos termos desta Constituição, temos que lutar por isso. Não está na hora de nós seguirmos o negativismo. Não está na hora, e nunca esteve, e nunca estará na hora de nós desrespeitarmos as leis. Não está na hora de seguirmos criaturas que nunca estudaram, que não sabem o que é a ciência do direito, que não seguem a ciência, que não seguem as leis que estão em vigor no Estado Democrático de Direito. Não está na hora. Está mais do que na hora de nós darmos valor ao que conseguimos nessa luta de 10 mil anos, que começou com Hammurabi, com Moisés e tantos outros enviados de Deus, para mostrar o caminho da lei e, obviamente, aí o caminho harmônico da paz. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Você só tem liberdade de fazer o que a lei permite ou não proíbe. E tem gente nesse país querendo dar aula de liberdade. Ninguém tem liberdade total, a não ser aquela que está estabelecida na lei de Deus e na lei dos homens, porque essa, em quase todos os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, procuram seguir as leis naturais, feitas por Deus. Então aqui é que nós devemos respeitar, estudar, e se quisermos mudar, propor pelos meios lícitos, jurídicos, pedagógicos, as suas mudanças. Nós não podemos deixar de fazer um resumo que fizemos há mais de 30 anos atrás, do Estado Civil. Um dos primeiros legisladores criado numa família de monarcas no Antigo Egito, preparou-se para ser o orientador espiritual e moral do seu povo, os judeus, objetivando tirá-los do estado de escravidão para um estado civilizado e democrático. Por isso ele recebeu os mandamentos, que deveriam ser seguidos por todos. Mas para ser seguido precisa ser estudado, compreendido, assimilado e praticado. Jesus veio mostrar a importância fundamental do cumprimento das leis de Deus, afirmando que viera desenvolvê-las
para que os homens a compreendessem e cumprissem os seus ensinamentos, criando um ambiente de verdadeira paz, embasada nos ensinos de Deus. Se me amais, disse ele, observai os meus mandamentos. É isso que nós não estamos vendo, meus amigos, meus irmãos, minhas senhoras e meus senhores. Nós estamos vendo as pessoas da religião que não estudaram, querendo ensinar coisa nenhuma. Autoridades políticas incentivando o desrespeito à ciência, o desrespeito às leis. E a maioria desses grupos querendo a volta da ditadura, do fascismo. Eles falam ora em direita e ora em esquerda, nem sabem o que é isso. O certo é nós ficarmos com as leis de Deus, trazidas pelo mestre, pelo orientador jurídico, Jesus Cristo, através de seus evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo de Tarso, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E vejam vocês, no Livro dos Espíritos, que foi editado em 18/4/1857, pelo pedagogo, pelo filósofo, pelo estudioso Allan Kardec, diz na pergunta 614, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Se você quer ser feliz, comece a estudar as leis e comece a cumpri-las, começando por você, dentro de você, para que tudo que saia de você retrate o cumprimento, o respeito às leis. Indica-lhe, diz a resposta, o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Infelizmente, a sociedade brasileira hoje, empolgada pela ignorância, empolgada pelas ideias da ditadura militar, que nunca mais deveria voltar, estão agora fazendo movimentos para que não acreditemos na ciência, não respeitemos as leis e façamos o que vier à cabeça sem nenhuma base pedagógica dos ensinamentos verdadeiros. É por isso que nós vamos ver em Immanuel Kant, filósofo alemão, que a sociedade deveria seguir o verdadeiro direito, que é o respeito de cada um ao livre-arbítrio do outro. É aquilo que Jesus falou de forma jurídica, pedagógica. Só fazer com o próximo o que gostaria que fosse feito com você. Respeitar a todos os irmãos, segundo uma lei geral, disse Immanuel Kant. É a lei de Deus, é o direito natural. É o direito natural. Queridos amigos, nós tínhamos muito mais coisas a mostrar. Por exemplo, de Jean-Jacques Rousseau, de Dante Alighieri, de João Batista Erkenhoff, de Rudolfo von Ehring e de Miguel Reale, como já falamos. Mas queremos aqui deixar um apelo pedagógico, que estudemos as leis e sejamos cumpridores delas. Saibamos estudar essas leis, saibamos respeitar essas leis, para que esse planeta se torne um planeta civilizado, cumpridor das leis naturais e das leis que estejam em vigor nos países organizados. Muito obrigado pela atenção.